Estão comigo no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nós vamos ler o versículo 27. Atos capítulo 9, versículo de número 27. Vamos fazer aqui um breve resumo da vida de Paulo, sobre a conversão de Paulo com relação ao termo cidadão do céu. Atos capítulo 9, versículo 27. Então, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Queridos, quem falou sobre cidadania, cidadão do céu, depois de Jesus, Paulo foi um dos que mais pregou sobre o céu. Se vamos pegar as cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, cartas pastorais, os irmãos vão perceber que Paulo, uma das maiores frases da sua carta, das suas cartas que ele escreveu, é sobre o comportamento do crente após a sua conversão. Paulo frisou muito a respeito de comportamento. Paulo falou muito sobre ética, sobre moral, sobre princípios. E Paulo também falou muito sobre o corpo. O que nós devemos fazer com este corpo? O corpo antes de receber a Cristo, o corpo quando recebe a Cristo, e como que vai ser este corpo depois que Cristo retornar para buscar a sua igreja. Paulo dá vários estudos e vários ensinamentos a respeito de comportamento. E baseado em que nós já falamos aqui sobre cidadão do céu, na penúltima quarta-feira, ministração do pastor Gerson, pastor Jonas, pastor Wesley, nós devemos analisar também alguns fatores a respeito da vida de Paulo. O passo a passo da vida de Paulo, quando Paulo se tornou cidadão do céu. Antes, os irmãos bem sabem que Paulo tinha dupla cidadania. Paulo era judeu de nascimento e também romano, porque ele adquiriu isso, alguns vão dizer, comprado ou herdado do seu pai. Então você percebe que Paulo tem 3 cidadanias. A de judeu, da tribo de Benjamim, a de romano, foi comprado, e também cidadão do céu. Ele mesmo diz essa frase, cidadão do céu. Então os irmãos percebem que Paulo passou alguns processos. E os processos de Paulo, eu quero falar para os irmãos aqui, se comparando pela conversão do apóstolo Paulo com o que nós estamos fazendo, o que fizemos e o que precisamos fazer para continuar cidadão do céu nessa terra. Nós aprendemos aqui, irmãos, que é um desafio muito grande ser cidadão do céu. É um desafio muito grande ser crente fiel a Deus. É um desafio muito grande, principalmente nesse tempo de hoje, você bater no peito e falar assim, eu sou um crente fiel a Deus. É muito desafiador nos dias que estamos vivendo, dizer assim, eu sou um crente fiel e sirvo a Deus com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. De fato, irmãos, nós aprendemos aqui que é um quesito muito difícil. O caminho do céu é estreito. O caminho do céu é apertado. Então, para ser cidadão do céu, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Aprendemos aqui que todo lugar que nós estamos inseridos
seja na sua casa, seja na sua empresa, ou seja aqui na nossa pátria do Brasil, existem regras de comportamento e regra de conduta. Por isso que existem as leis da Constituição Federal, lei brasileira, porque se nós ultrapassarmos o limite, nós somos penalizados. E o céu do mesmo jeito. Aprendemos aqui, dando um breve resumo para nós entrarmos nesse contexto, aprendemos aqui que a única regra de fé e prática que nos faz nos tornar fiéis a Deus como cidadão do céu é a palavra. Não tem outro meio, não tem outra forma de nós se tornarmos verdadeiros crentes sem passar pelo crivo da palavra de Deus. Então, irmãos, para se tornar cidadão do céu, quando Paulo escreveu, Paulo passou algum processo. E o primeiro processo que Paulo passou foi a conversão. Paulo teve que converter. E o que é conversão? Mudança de direção. Aonde Paulo estava andando? Paulo, irmãos, Saulo até então, ele estudou aos pés dos maiores ensinadores de sua época. O nome dele era Gamaliel, homem respeitado no Sinédrio, homem respeitado da sinagoga, homem de conceito. Então, você percebe que Saulo não era um homem comum, era um homem bem diferente, um homem letrado. Tanto é que Saulo falava vários idiomas. Saulo poderia entrar e sair em qualquer lugar que ele quisesse, poderia conversar com quem quisesse. Paulo tinha várias informações de cultura, de crença, de raça. Paulo também era um grande negociador e também empresário. Só que Saulo, ele se entrega muito à religiosidade do judaísmo. E quando a igreja começou a crescer, quando o evangelho de Cristo começou a ser pregado, quando a igreja começou a ser instalada em Jerusalém, e muitas pessoas se convertiam, e quando a igreja começou a crescer, a igreja foi considerada seita. E eles pregavam Cristo ressuscitado. Isso chamou a atenção de Saulo. E um dos mártires da Bíblia Sagrada é Estevão. Quando Saulo participa disso, nasce no seu coração o desejo de fazer parte de um credo religioso para perseguir, para tentar atrapalhar o crescimento da igreja. Então, quando ele faz isso, os irmãos bem sabem que não quero deter essa história, quando ele está descendo para Damasco, para prender alguns crentes, alguns dizem que Paulo matava, mas o texto não diz que Paulo matava crente, ele prendia e aceitava. Mas quando ele está descendo para fazer isso, para prender os crentes, o próprio Jesus Cristo encontrou com ele no meio do caminho. Ele estava em cima do seu cavalo, acompanhado de alguns homens de sua confiança, e ele cai ao chão e escuta uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Perceba que quem está perguntando Saulo não é o pastor de Jerusalém. Não é nenhum diácono de Jerusalém. É o próprio Jesus Cristo que está perguntando: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então Paulo, neste momento, Saulo tem uma experiência de transformação. Quem encontrou com ele foi o próprio Jesus Cristo. Ele tem uma visão. E a visão é muito forte, uma luz muito forte, que não consegue enxergar. Tanto é que ele fica dias sem voltar a enxergar, ou seja, 3 dias. Os irmãos percebem que ele tem uma experiência de transformação quando está indo perseguir os crentes. Então, quando nós falamos de conversão, é mudança de direção. Então, o primeiro processo de se tornar um cidadão do céu tem que converter. É necessário converter dos nossos maus caminhos, dos nossos maus pensamentos, das nossas más atitudes, da nossa religiosidade. Nós temos que converter de fato de tantas coisas, de tudo aquilo que impede nós de ter diante de Deus uma experiência de transformação. Eu não sei que dia que você converteu, não sei aonde você estava, o que você estava fazendo, mas talvez você converteu na hora mais difícil da sua vida. Talvez você converteu dentro do carro ouvindo uma música. Talvez você converteu durante uma reunião de família quando alguém disse uma frase. Talvez você converteu em um congresso. Talvez você converteu no culto. Talvez você converteu no trabalho. Talvez você converteu dentro do ônibus. Talvez você converteu na rua. Talvez você converteu dentro do supermercado. Não sei. Algum dia
você teve uma experiência que impactou sua vida, um raio que atingiu seu coração e deixou você transformado, deixou sua vida transformada porque alguém lhe falou a respeito de Jesus Cristo. O próprio Jesus encontrou com Paulo. Então, quando Jesus encontrou comigo, quando Jesus encontrou com você, de que forma você estava? Aonde você estava e o que você estava fazendo? Então, Paulo só teve uma pregação do próprio Jesus Cristo e a pregação foi com a pergunta: por que você me persegue? Todos aqueles que ouvem a respeito de Jesus, quando abrem o seu coração, já inicia o processo de conversão. Ou seja, a voz de Cristo, a voz do Evangelho já começa a me ensinar. Abre as escamas, cai as escamas dos nossos olhos e mostra o estado miserável que eu e você está. Mostra o buraco da sua alma, a mancha pelo pecado. Mas quando vem a pregação, ela mostra a ferida do pecado, o buraco, aquela mancha, a cicatriz. Mas no mesmo momento, o próprio Jesus Cristo é encarregado de fazer a ferida e ele também é o principal que sara a ferida. Ele mesmo provoca a ferida. O Evangelho causa isso. Porque o nosso estado, antes da conversão, é miserável. Pecador, cego, pobre, nu, sem nada. Mas quando vem o Evangelho, ele te causa uma ferida que faz você transformar, converter, mudar de direção. Não é para caminho largo, não é para grande espaço, é caminho estreito, caminho apertado, cheio de espinho, cheio de pedra, é monte, é vale, é deserto, é fogo, é água, é vento. Então, quando Jesus Cristo encontra comigo, encontrou com você, fez esta experiência, você tem uma experiência, aonde você está? E é uma experiência que você nunca, jamais vai esquecer no dia em que Jesus encontrou com você. Atos capítulo, a partir de Atos, que nós lemos aqui, do mesmo momento que Saulo se converteu, o próprio Jesus Cristo dá para ele o endereço da casa de um homem, o nome do homem e o endereço do homem. O próprio Jesus fala: vai para a rua chamada direita, meu servo Ananias vai encontrar com você e ele vai te instruir o que deve fazer. Processo de conversão. Sabe o que é isso? Discipulado. Crescimento, aprendizado. Ou seja, você vai desconstruir tudo que você aprendeu lá no judaísmo. E eu vou agora te ensinar coisas do céu. Então, se eu e você quer ser cidadão do céu, devemos aprender as coisas do céu. A nossa mente tem que ser com as coisas lá de cima. É sobre o reino de Deus, é sobre Jesus, é sobre palavra, é sobre oração, é sobre o Espírito Santo. Devemos aprender coisas a respeito de Jesus e mais nada. Então, Saulo começa a receber as primeiras instruções. E o interessante, irmãos, que assim que Ananias ora para ele fica 3 dias sem comer. Depois que põe a mão na cabeça, ora por ele. Sabe o que começa a fazer? Acabou de converter e já começa a pregar. De imediato ele se converte e começa a pregar. E o verdadeiro cidadão do céu, irmãos, quando ele se converte, este impacto, esta experiência, mostra para ele, mostra para nós que não é necessário você ter um curso teológico para falar sobre Jesus. A sua própria experiência que você teve com Jesus no caminho, não sei onde você estava, é o suficiente para contar: olha, Jesus encontrou comigo, mudou a minha história, mudou a minha vida, entrou na minha casa e Jesus Cristo está transformando a minha vida. O que Saulo começa a pregar é sobre o que aconteceu com ele no meio do caminho. E ele cita o nome que ele encontrou com Jesus no meio do caminho. Isso é suficiente. O nome de Jesus para a evangelização é o suficiente. Não precisa muito de artimanhas, de algumas metodologias, não. O nome de Jesus é o suficiente. Então, a sua pregação, as pregações de Paulo,
foi a origem também da sua perseguição. Todo convertido, ou novo convertido, ou você que já é convertido, sofre perseguição. Como assim, irmão? Você é o mais rejeitado da sua casa. Os seus amigos não são mais o mesmo. A sua grade de amigos, de amizade, já não pode ser mais a mesma. As pessoas não vão mais na sua casa. Você não vai mais para as festas, para a balada, para a noitada, para a jogatina, para a bebedeira. Não, por quê? Porque agora você faz parte do céu. Porque agora você é um cidadão do céu. E agora as pessoas te taxam você como um crente quadrado, um crente nojento, um crente ranzinho. Por quê? Porque agora o seu comportamento tem que ser mudado a partir do momento da conversão. Não pode ser igual ao mundo. O comportamento é diferente. Então a postura é diferente, a vestimenta é diferente, o palavreado é diferente, a conduta é diferente. Então toda a nossa altivez tem que cair por terra, porque agora nós somos convertidos a Cristo. Você entende isso? Queridos, a perseguição de Saulo com relação à sua conversão foi pesada. Os israelitas não aceitaram. E quando a igreja, irmãos, a própria igreja ficou sabendo que Saulo tinha convertido, Saulo, muitos duvidaram. E queria até matar Saulo. Ele vai para a Arábia, fica lá 3 anos, oculto, escondido. E esses 3 anos escondidos de Saulo foi um período que ele aprendeu a respeito do céu. Saulo não precisou escrever uma carta para o seu mentor Gamaliel para falar sobre o céu. O próprio Jesus Cristo agora é o professor de Saulo. Quando eu converti, quando você se converteu e agora você é um convertido, nunca devemos parar de ouvir os ensinamentos a respeito de Cristo e sobre o céu. Você pode ler o mesmo texto da Bíblia Sagrada o ano inteiro. E todas as vezes que você lê o texto da Bíblia Sagrada o ano inteiro, Deus vai falar com você de diferentes formas e maneiras. E vai trazer profundas revelações, porque a palavra dele é infalível e se renova a cada manhã. O que é isso? É quando o momento que você tira o tempo para estudar, para aprender, para ouvir sobre o céu. Quem é encarregado disso? O próprio Jesus. O segundo processo da conversão de Saulo, de um cidadão do céu, é perseguição. Alguém aqui já foi perseguido? Depois que você se tornou crente, no seu trabalho as pessoas não olham mais como olhavam você. Te tratam mal. Faz de tudo para você sair da bênção, para você sair da posição, para você se atrapalhar nas palavras, para você fracassar, cometer até mesmo um tipo de erro de comportamento para dizer, pai, agora você não é crente. As pessoas nos observam e o diabo, e tem uns, como diz Paulo, né? Tem uns que é enviado de Satanás mesmo para tentar fazer você errar, para dizer, para colocar em xeque, colocar em dúvida se você é crente ou não. Como, por exemplo, talvez você, antes de converter, você era uma pessoa explosiva. Uma pessoa que, né, o estupim, vamos dizer, o ditado brasileiro, estupim curto, o sangue talha rápido, ou seja, não tem o sangue de barata. Então, quando isso acontece, nós somos provados. É o processo da conversão do cidadão do céu. Aí Jesus disse assim, que se alguém bater na minha face, eu tenho que fazer o quê, irmãos? Eu tenho que fazer o quê, irmãos? É para retribuir, irmãos, para bater da mesma coisa? Não, eu tenho que oferecer a outra. Se alguém pedir uma capa, eu tenho que dar ele 2. Se alguém mandar eu caminhar 1 milha, eu tenho que caminhar com ele 2. É o contrário. Então você percebe que o processo da conversão para se tornar cidadão do céu, o processo da perseguição é difícil demais, irmãos. Não vamos aqui ser hipócritas e dizer, não, irmão, é muito fácil. Não é não, irmãos. Porque a nossa carne não quer converter, irmãos. Nós queremos bênçãos espirituais, nós queremos bênçãos materiais, nós queremos o céu,
Mas o processo nós queremos correr dele, irmãos. O processo nós queremos desviar ou achar um jeito para não praticar. Mas a maior verdade é esta: é na perseguição, é na aflição, é na prova, é na provação, é que eu consigo provar para mim mesmo se eu sou convertido ou não. É o meu tipo de comportamento quando é colocado em xeque a prova de quem realmente eu sou ou de quem realmente nós somos. Você já passou por isso? Vou dar um exemplo. Você era um cachaceiro, você bebia lá 4 caixas de cerveja sem ver. Aí você vai na festa de um parente, muito amigo seu, chega lá, tem o quê, irmãos? Um diz que a garrafa treme quando vê, né? Não, é o contrário, é a pessoa que treme. Quando ele passa, não é a garrafa, não, é o camarada que treme, não é a garrafa que treme, a garrafa tá lá. Bebe se quiser. Tá bebendo aí? Eu lembro que aniversário da minha filha de 15 anos, a minha tia pediu para colocar uma música esqueci agora o nome, que fala sobre os 15 anos. E eu disse para ela que não, porque nós somos da igreja. E mesmo se não fosse também, aí nós estávamos usando o espaço da igreja para fazer a festa. E tinha um pastor, amigo nosso da missão, que foi convidado, só tinha crente. E ela falou assim: mas a música não tem nada demais. É só uma declaração de um pai a respeito da sua filha que fez 15 anos. Esqueci agora o nome do cantor, não interessa. E ela diz assim: não tem nada a ver não, porque é só a música. É só a música não tem nada demais. Eu disse: para mim não é a música, minha filha, é a fonte. É quem está cantando. É qual é a pessoa que está cantando, o que ele faz, o que ele é, aonde ele mora, o que ele pratica. Eu não posso usar isso. Então, irmãos, no processo da conversão e da perseguição e da aprovação para provar se nós somos cidadãos do céu ou não, é postura, irmãos. Goste quem quiser, aceita ou não, você tem que manter postura equilibrada. Então nós somos testados de várias formas, irmão. Com isso você cresce, com isso você aprende, com isso nós adquirimos experiência com Deus e assim nós temos boa reputação para trazer alguém a Cristo também. Caso contrário, não conseguimos trazer ninguém a Cristo e muito menos povoar o céu. Então a nossa postura é testada e Paulo passou por isso várias vezes. Então Paulo tem essa perseguição em silêncio muitas das vezes. Algumas vezes ele retribuiu, algumas vezes ele questionou, algumas vezes ele provou o seu valor, algumas vezes ele buscou ajuda, algumas vezes ele usou até a lei para se autodefender, mas jamais atribuiu força e violência. Isso é tão sério que ele disse: a minha carne já está sendo oferecida como oferta de libação. Já estou aqui entregando meu corpo, vou morrer por causa de Cristo. É o contrário. Então você percebe que toda chamada de um cidadão do céu, quando ele se converte a Cristo no processo da perseguição, ele tem uma marca. E essa carne aqui tem que doer, irmãos. Aí nós queremos ser cidadão do céu e não queremos sofrer com nada. Aí você não pode passar por perseguição, alguém não pode estressar, alguém não pode falar nada, porque nós queremos ficar no evangelho dentro de um cubo, super protegido, sem acontecer nada. A nossa fé é provada, como disse aqui, de todos os lados, irmãos. Então não é para você ficar no cubozinho protegido, super protegido, blindado. Não vai acontecer nada com você, muito pelo contrário. Aonde está escrito isso? Jesus disse: por causa do meu nome. Por causa do meu nome, vão pegar vocês, vão caluniar vocês, até matar vocês. Olha, eu estou enviando vocês como ovelha muda para ser morto. E aí, cidadão do céu, quer passar o processo de perseguição?
Não, eu quero ir para o céu, irmão. Eu sou cidadão do céu. Eu almejo o céu. Eu amo o céu. Amém. Glória a Deus por isso. Mas e o processo até chegar ao céu, irmãos? Como é que ele é? O processo da conversão. O processo da perseguição. Da chamada. Como é que ele é? Ele é tão fácil assim, irmão. Por isso que muitos desistem. Ou outros querem ficar na igreja de fachada, de religiosidade. Mas sem experiência com Deus. Sem pacto com Deus. Sem conhecer a palavra, sem conhecer Jesus, sem ter uma experiência com Jesus, almeja o céu, mas não quer o processo, irmão. Não é bem assim. Entenda isso. A igreja cresceu. Os discípulos foram chamados de cristão. E quando ele se converte, o perseguidor, irmãos, passou a ser perseguido. Quem sabe um dia você tinha raiva de crente. Esses crentes é muito chato, só fala de Jesus, esses hinos, não aguenta esses hinos. Esses crentes pregando na rua. Você odiava crente. Hoje você, glória a Deus por isso. É. Crente quadrado. Hoje você é um quadrado também. Crente chato. Hoje você é um crente chato também. Você mudou de lado. O que é isso? Você converteu. Para terminar aqui, o último processo é a missão. Quantos aqui tem uma missão? Levante a mão. Quem está comigo nessa missão? Levante a mão. Você entende isso? Você converteu a Cristo, você mudou de direção. Por causa disso, você sofre perseguição. Você é provado, você é testado. Está no caminho difícil, mas é possível. E agora você tem um terceiro, missão. Você quer ficar como cidadão? Olha para mim aqui, ó. Você quer ficar como cidadão assim? Volta logo, Jesus, eu quero ir para casa. Ó os bracinhos cruzados. O céu é minha morada. Não tem uma música assim? Um hino assim? Volta logo, Jesus, né? Eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, né? Não queria voltar só para ver no rei. Mas tá assim? Quem converteu não tem uma sugestão, tem uma ordem. Qual que é a ordem? Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. É uma missão. Todo cidadão do céu tem que cumprir uma chamada de Deus. Olha para mim aqui, irmão. Todo mundo aqui tem uma missão. Todo mundo aqui tem uma chamada. E o pastor disse aqui do irmão que emprestou, abriu a porta da cadeira para nós começarmos aqui a cela. O que é isso, irmão? É uma missão, irmãos. Nasceu o desejo no coração de alguém de receber os crentes em casa. Deus mandou uma irmã com experiência nessa área. E aqui tem uma igreja voltada com o coração para isso. Olha como é que as coisas se encaixam. Qual é o resultado disso, irmãos? Conversão de almas. É o nome de Cristo sendo pregado, irmãos. Da forma mais simples possível, mas com um poder sobrenatural, irmãos. O que é isso? É missão. Ah, pastor, eu não consigo falar na rua. Pastor, eu não consigo falar na igreja. Eu não consigo falar em público. Eu tenho medo, eu passo mal. E daí, irmãos? Mas existe alguma coisa na igreja que dá para você se encaixar. Dá para você pegar um folhetim e entregar alguém. Dá para você pegar esse bendito telefone e mandar mensagem, um versículo para alguém, irmãos. Dá para você emprestar a sua casa para colocar Cristo lá dentro. Dá para você orar por alguém. Dá para você abraçar alguém. Ou dizer pelo menos uma frase: Jesus te ama. Todo mundo aqui, irmãos, tem uma responsabilidade missionária. Todo cidadão do céu, ele fala do céu e agrega pessoas para ir para o céu. Nenhum cidadão do céu fica feliz quando tem alguém caído na sarjeta, quando tem alguém preso por Satanás, quando tem alguém suicidando, tem alguém se matando, homicídio, coisas ruins. Nenhum cidadão do céu se alegra com isso. Muito pelo contrário, ele fica triste e se pudesse, salvaria todos. Isso nunca pode sair do nosso coração, irmão. Por mais que nossos braços não vão muito longe, por mais que a nossa capacidade seja tão pequena, mas ao nosso redor, Deus vai colocar pessoas para você pregar e falar sobre Jesus. Você entende isso, cidadão do céu?
Então não é para você cruzar os braços. Aí eu tô cansado, aí eu não posso, aí eu não sei, aí eu não consigo, aí eu não vou. Não, irmão, deixa disso. O mesmo Espírito Santo que capacitou Paulo é o mesmo que capacita você, é o mesmo que capacita a igreja, é o mesmo que dá força à igreja, é o mesmo que dá inteligência à igreja, é o mesmo que dá estratégia à igreja. E você tem o privilégio, sabe, agora dia 15, vem para a missão. Viu, cidadão do céu? Pelo menos entregar um folheto. Não precisa falar nada, não. Só entregar um folheto já é o suficiente. Para terminar aqui, quando Saulo termina, ele faz aí 3 viagens missionárias. Dessas 3 viagens missionárias, sofreu muito. Mas é sofrimento mesmo. Nem igual hoje, nós brasileiros lá, quando acontece uma coisinha, nós nem sabemos o que é isso. Quem é cidadão do céu, que passa por esse processo, suporta provação por amor a Cristo. O que Jesus disse para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. A graça de Cristo na nossa vida é maior do que qualquer problema. Do que maior qualquer dificuldade, irmãos. 3 viagens missionárias, vários açoites, prisão, naufrágio, ficar com a vida mortal, sendo julgado injustamente, passou sede, viu a morte várias vezes, olha aqui, traído, esquecido, ficou sozinho, ficou na solidão. Foi difícil a vida de Paulo. Mas no final, quando ele fala assim, encerrei a carreira, guardei a fé, e a coroa da justiça já está guardada. Olha isso. Sabe o que é isso? É o céu. É como se fosse assim, eu morro aqui, eu paro aqui, sofro aqui, vou tombar aqui. Mas o que está aqui não está na terra, está no céu. Aqui é só uma ponte, aqui é só uma tábua de passagem. O que nos espera não está na terra, está no céu. É Jesus Cristo, é vida eterna. Oh, glória a Deus por isso. Está na terra, se nós não colocarmos isso em nosso coração, nós estamos colocando em xeque a nossa cidadania. Todo cidadão tem uma pátria, tem uma casa para morar. E a nossa casa está lá. Não é casa, não, é morada com Cristo. É morar com Cristo eternamente. E eu termino essa mensagem dizendo para você esta palavra. Continue suportando, se converta, sofra por amor a Cristo e faça a missão. Porque o mesmo Jesus que capacitou Paulo, o mesmo Jesus que encontrou com Paulo, o mesmo Jesus que esteve com Paulo em todas as etapas da sua vida, é o mesmo Jesus que vai chamar você pelo seu nome e vai te dar a recompensa, o galardão, já está preparado para recompensar você pelas suas provas, pelas suas lutas, pelas suas provações, por tudo que você vai passar nessa terra, ou já passou nessa terra, tudo tem recompensa. O próprio Jesus vai recompensar você, cidadão do céu.